Aleluia. Por incrível que pareça, irmãos, a ministração de hoje tem a ver. É incrível que a gente não faz nenhuma reunião. Se você de verdade quiser saber se quem ministra a palavra com quem canta os ministros de louvores, se a gente faz alguma reunião para casar algumas coisas, a gente não faz isso. De verdade, não faz mesmo. A gente recebe a escala, um dá um joinha, outro, tudo bem, tamo junto. Uns têm até preguiça de escrever tamo junto, ele fala TMJ, que acho que é tamo junto, né? Que significa? Essa juventude é uma bênção. E a gente não combina nada, mas aprove o Senhor a fazer essas conexões que eu afirmo para você, é divina. Conexões divinas. Amém? E eu quero palmilhar aqui o nosso caminhar nesses minutos que nós vamos aqui ministrar a palavra de Deus a vocês. No escrito de Paulo, aliás, no dito de Paulo, escrito de Lucas, né? Quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Às vezes eu fico até com dúvida que está escrito Atos dos Apóstolos, mas na verdade é Atos do Espírito Santo, né? Foram todos atos do Espírito Santo, aquilo que os apóstolos, a igreja primitiva, teve o poder, o prazer de fazer. Amém? Atos capítulo 17, versículo 19. É um pouco extenso, mas vai construir bem aqui o nosso pensamento na manhã de hoje, tá bom? Versículo 19, capítulo 17. Diz assim: então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão de ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a vida a todos, respiração e tudo o mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, para que possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Vou repetir esse versículo bem devagar para você entender. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram,
Outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. E a essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles Dionísio, Areopagita e uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Pai, em nome de Jesus, somos gratos por sua palavra, que foi lida, e peço a sua graça e misericórdia sobre a minha vida e a vida dos ouvintes na manhã desse dia, Pai. Que o entendimento da sua palavra seja pleno, as pessoas compreendam, elas se arrependam e elas também se convertam. Pai, em nome de Jesus, a sua igreja seja alcançada com mais fervor e entendimento de que essa verdade do arrebatamento, da ressurreição, seja cada dia mais firmada, fixada no coração de cada um. E no nome de Jesus, a sua palavra, como os demais dias que aqui pedimos ao Senhor, tenha um livre curso. Nada e nem ninguém possa atrapalhar esse momento, Pai. A unção coletiva está presente e o Senhor Deus nos assiste na manhã desse dia. E que os teus filhos tenham pleno entendimento da sua palavra, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Queridos, a ministração dessa manhã, eu até tenho um tema aqui, eu acho mais apropriado, talvez fique esse tema mesmo. O chamado de Deus. Quando Deus chama alguém, quando Deus chama uma pessoa, isso aconteceu comigo, e aconteceu com a maioria dos irmãos que estão aqui. Alguns, recentemente, né? Talvez 1, 2 anos, ou até meses, e alguns já há um tempo elevado, talvez eu seja um dos mais antigos em idade, dá para perceber, né? E também de evangelho. Eu só tinha 20 anos de idade quando isso aconteceu. Nem 20 completo eu tinha ainda, era 19 e pouco. Quando o Senhor Jesus me chamou, quando eu ouvi o evangelho pela primeira vez, acreditei, dei crédito, e aqui estou. Isso era em 1º de janeiro do ano de 1985. Talvez alguns de vocês nem nascidos eram. E foi o dia que o Senhor me chamou, o dia que eu nasci de novo. Mas eu não nasci de novo, conforme talvez é a dúvida de muito religioso. Regredi, entrei no ventre da minha mãe e nasci, como era a pergunta que Nicodemos, um senhor da lei, fazia a Jesus. O nascer de novo não é o que as pessoas pensam, né? Retroagir, né? Virar novamente ali um sêmen, ir para o ventre da mãe e nascer novamente. Não, não é isso. Mas é nascer da mente, o espírito está sendo ali recriado, nascendo de novo. Uma nova história está sendo escrita a partir desse ato que a pessoa faz. E o que ela faz? Ela só recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. A gente faz ali, obviamente, o convite, quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, a pessoa esboça uma reação, talvez levantando a sua mão, vindo à frente, e nós oramos, ela faz uma confissão de fé e acabou. Não houve nada assim, um parto forte, como que é mesmo aquele parto? Forte, sei lá, é esse parto com muita força. Não houve nada disso, ela simplesmente senta e nasceu de novo. Se ela não tomar cuidado, talvez ela saindo dessa localidade, ela vai praticar as mesmas coisas. Às vezes até esquece. Bota um copo de cerveja aí. Mas eu fui na igreja de manhã, estou tomando cerveja. Pode acontecer. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho de um dos poucos homens que se converteram desse espectro
artista, aquele Rodolfo Abrantes, ele falou que ele aceitou Jesus, depois ele enrolou uma bomba que é um pacal de maconha, e fumou. Como? Ele não aceitou Jesus? Aceitou. Mas ainda tinha muita coisa que ele precisava abandonar, e é esse percurso que às vezes as pessoas não entendem. Você vai abandonando, é como se você fosse descamando, tirando camadas, né? Uma cobra, quando se mal comparando, vai arrancando aquela pele. Um chifre de um cervo ou de um alce, eles até caem em determinado tempo. Isso, você vai abandonando aquilo, e aquilo, né, que você vai abandonando, você não vai pegando de volta, você vai seguindo a sua vida. O aceitar Jesus é isso. Esse é o chamado de Deus proposto a cada um de nós. Sabe por que, irmãos, nós temos esse convite quase cotidiano para ouvir, aceitar a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, confessá-lo diante dos homens? Sabe por quê? Porque o próprio Deus, isso foi Deus quem fez, Ele colocou dentro de mim, dentro de você, a eternidade. Dentro de você tem isso, a eternidade. Ela está posta no meu e no seu coração, no nosso coração, no coração de todos os seres humanos. A eternidade está lá dentro, você não consegue tirar. Você pode procurar o psicólogo, a regressão que você quiser. O camarada vai balançar ali um reloginho na sua frente, estalar o dedo e fazer um monte de coisa. E não vai tirar, porque a eternidade está dentro do ser humano. E quem a colocou foi Deus. Deus colocou a eternidade dentro de nós, dentro de cada um de nós, independentemente de quem nós somos. Abastados, ricos, poderosos em dinheiro, ou se vivemos numa casa paupérrima, à beira, né, de um rio, de um penhasco, ou de que quer que seja, nós temos, aliás, esse interesse por eternidade. Isso é facilmente entendido, muito fácil, quando a gente vai a um velório. Pastor, mas como é um velório? Aliás, a própria palavra de Deus até diz que é melhor você ir num velório do que numa festa. Sério? Provérbios fala isso, que é melhor você ir num velório do que numa festa, porque numa festa você não se preocupa com nada, como se não houvesse amanhã, talvez esbalde, faça tantas atrocidades, mas no velório não tem aquele que não pense, quem será o próximo? Será eu, meu Deus? Meu Deus, não pode ser. Tem pessoas que são tão céticas com relação a isso, que são tão, sabe, que ela nem assina aquele livretinho, sabe, como chama aquilo? Tem uma atazinha, um livro, uma página, sei lá, que coloca lá para que você coloque que você foi no velório. Às vezes a pessoa está tão, sabe, entristecida por aquele momento, e depois talvez vão entregar ela, não sei se de fato entrega, ela vai, fulano de tal foi, eu nem vi ele lá. Beltrano foi. Tem pessoas que tão, sabe, cética com aquilo, que não bota o nome, porque ele acha que aquilo é uma lista. Vai que me chama. E se colocar o meu número, então, o meu telefone? Meu Deus do céu. Tem pessoa que tem esse medo, esse receio. Tem pessoa que não vai em velório, porque ela não quer, ela não vai. E tem pessoas que nem velório faz. Eu acho até interessante essa proposta, nem velório fazer. O sogro do meu filho, falecido há 2 anos atrás, ele não fez velório. Ele falou que não queria velório. Depois, quando a família achar que estava bom, fizesse um culto de celebração à vida, memória dele. Foi lá, ele faleceu, enterrou, e depois de um tempo, parece que passado 2 ou 3 meses, não foi isso? Eles fizeram um culto de celebração. Não tinha urna funerária, não tinha nada, era um culto de celebração.
sei lá, uma coisa diferente. Eu nunca tinha visto isso, de verdade, nunca vi. E é interessante até. Estou falando para você pensar na proposta, não. É melhor você nem pensar nessa proposta, né, irmãos? Porque é uma verdade, né? Quem será o próximo? E o sábio Salomão, dissertando sobre esse tema, ele nos chama a atenção que devemos sim pensar na eternidade. Eclesiastes capítulo de número, se eu não me engano, 11. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te dele. Lembra que você tem um Criador. Ele dizendo isso. Porém, a humanidade não está muito considerando isso não, sabe, queridos? Esse pensamento passa talvez na cabeça de alguns, mas rapidamente desvanece, sai, não fica lá por muito tempo, porque os prazeres da vida é muito melhor, é muito maior. Os prazeres que nós estamos sendo ofertados diariamente. E um dos maiores enganos da humanidade é pensar que a nossa vida é apenas esse, talvez, pela robustez de alguns, 70 e poucos anos. Pastor, Salmo 70. Convido você a ler o Salmo 70. Leia lá o Salmo 70. Alguns chegam a esses 70 anos pela sua robustez, porque malha, porque levanta cedo, não toma muito remédio. É uma pessoa que se preocupa com a sua saúde, colesterol em dia, triglicérides em dia, glicemia em dia. Oh, glicemia. Não é? Tudo em dia, não toma aquele montante de remédio que tem que puxar ali, ou andar com uma caixinha. Já viu pessoas andando com uma caixinha mais ou menos dessa? E ele abre o dia ali, 15 remédios. Ele abre lá segunda-feira, 15 remédios para tomar durante o dia. Irmãos. Então, Salomão e muitos outros sábios, o Salmo 70, ele retrata que o melhor da nossa vida, o melhor da vida humana são 70 anos. 70 anos você ainda consegue, né? Fazer um treinozinho pouco, mas consegue, né? Nem pensar fazer que nem um bebê, pegar o pé e colocar aqui atrás, porque pode dar um cleque, esse cleque pode matar você. Até na hora de você levantar pela manhã, você tem que tomar muito cuidado, porque se der um cleque, meu Deus do céu. Então, o melhor da vida humana é esses 70 anos, meus irmãos. O melhor dela. E ainda a Bíblia fala que é devido à robustez de alguns. E acaba, pastor? Não, não acaba. Aí só foi o vestibular. E você teve 70, 75, 80 anos para passar na prova. E não passou. Tem alguns que com 20 anos faz a prova e passa, como eu. Aleluia! Pastor, o senhor passou na prova? Passei! No dia que eu levantei minhas mãos e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, assegurei o meu futuro. Pastor, então o que significa? Significa que se eu chegar a 70, se eu chegar a 80, se eu chegar a 90 e acabar a minha vida aqui, serei recepcionado pelo meu Senhor na glória. Ou, se acontecer, como eu espero que aconteça, junto com todos vocês, no abrir e fechar de olhos, como nós cantamos, ante a última trombeta do Senhor, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrar o Senhor nas nuvens. Amém, queridos? Então a vida humana não é só esses 70 anos, não. Que eu estou fazendo uma média aqui. Não quero que você fique entristecido. Ô pastor, eu estou com 60 e poucos. Eu vou fazer 60 daqui a alguns dias. Não estou falando que vai ser com 70, irmãos. Pode ser até antes. Meu Deus. Mas é uma média, é a média. A expectativa de vida. O próprio governo faz isso direto. Você que é aposentado, quando você chega a uma determinada idade, eles ficam toda vez perguntando, prova de vida, prova de vida, prova de vida, prova de vida.
Não é isso mesmo, Carlos? Prova de vida. Prova de vida. Quem é aposentado sabe, prova de vida tem que ser feita. O INSS sabe disso. Sabe por quê? Porque ele não pode ficar pagando aposentadoria para um cara morto. Deu para entender? Então tem a prova de vida. O governo trabalha em cima dessas expectativas quase que em tudo. Se você for financiar uma casa, como eu fiz recentemente, sabe que eles não me deram 30 anos para eu pagar essa casa? Deram só 15. 15 anos. Por quê? Porque eu sou tiozinho do churrasco. Ou da cocada, como você quiser. Irmãos, é a vida. Eu estou sendo racional com você na manhã de hoje, é a vida. E nesse ínterim, eu e você precisam encontrar sentido para a vida. Amém? Então as pessoas têm essa média de vida. E tem muita gente que pensa que a média de vida dada está acabada e nada mais vai acontecer. Lê do engano humano. A vida não é só esses poucos anos vividos, e diga-se de passagem, vividos e mal vividos. Vividos dissolutamente, vividos como se não fôssemos prestar conta a ninguém. É isso que as pessoas pensam. O ser humano pensa que vivendo esse pouco tempo de vida acaba e ponto final. E eu afirmo para você que não acaba, apenas começa. Ouça bem isso, não acaba, apenas comece. Os mais jovens que estão aqui, me ouça. Doutor Caio, não acaba, apenas começa. Como é o nome do teu filho, Rosi? Mateus, não acaba, apenas começa. Como é o nome do teu filho, Solange? Vinícius, não acaba, querido, apenas começa. Claro que muitos de nós estamos pensando que vai acontecer quando nós estivermos bem capengas, bem velhinho, já não falando coisa com coisa. Não é bem assim. Se você for num cemitério, você vai ver lá cova de todos os tipos, todos os gêneros. Pastor, eu não estou gostando do rumo dessa mensagem, o senhor está falando muito sobre isso, não sei, eu não gosto, não tem uma palavra de autoestima que levanta a gente, não tem uma palavra daquele pregador que senta no banquinho e fica massageando o ego das pessoas. Não tem, não tem, não tem. Aqui é dedo na ferida mesmo, meu chapa, minha chapa, meu querido, minha querida, mano. Eu falo a linguagem que você quiser. Meu irmão, minha irmã. Não, é dedo na ferida mesmo. Sabe por quê? Porque eu entendo, irmãos, que no inferno vai ser tanta gente procurando pregador. Cadê esse miserável que me jogou aqui? Cadê esse miserável que me jogou aqui? Lá você não vai me ver, eu não vou estar lá. Não vou estar lá. Eu não estarei lá. Por isso que a gente precisa falar para as pessoas. Não é dizer o óbvio é entendido, não. Nem sempre o óbvio é entendido. Você precisa falar. Falar realmente. Eu pensei que fosse. Não, fale. Abra a boca, diga. A sua conduta vai te levar ao inferno. É isso que falta, irmão. Sabe por quê? Porque surgiu um bando de pregador que fica massageando os egos das pessoas. Quando se fala uma ministração que fala sabe, coloca o sujeito contra a parede e ele fica, mais coisa nenhuma, você precisa ouvir, ponto final. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos diuturnamente sendo massacrados, bombardeados por um evangelho falso. Um evangelho que só espera em Cristo nessa vida, mas Paulo já ensinou lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Elô, por favor, esse versículo aí.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Está aí a resposta. Se você espera em Cristo só nessa vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, camarada, gente, somos mais miseráveis de todos os homens, porque só esperamos em Cristo aqui, achando que aqui acabou, finalizou, descansou. Eu fico com tanta raiva, irmãos, de gente que morre, o cara morreu numa situação tão dissoluta, e as pessoas descansou nada. Talvez se esse cara pudesse ressuscitar, pegava a mão da pessoa, não descansei não, eu tô lascado. Eu não estou descansando não, a coisa está feia. Mas não, por que ela está lá? Porque as pessoas não falaram para ela. Então, uma antiga canção, e eu vou cantar ela a capela para você. Faz tempo que eu não canto, né? Essa antiga canção, se a Paulinha estivesse aqui, ela ia falar, é do meu tempo. Mas é antiga mesmo, essa aqui é antiga. Bem antiga, Priscila talvez saiba. Olha aí a cantiga, é assim, a canção, a cantiga é muito ótima, né? Foi até uma expressão nordestina, a cantiga, né? Porque é uma canção antiga, tudo junto, né? Cantiga. Diz assim, assim como caem as folhas, cabelos também hão de cair, anunciando uma nova estação, lembrando a você que nem sempre é verão. Assim como a pedra desgasta, seu corpo também vai se acabar, fazendo mais pó para o vento levar, abrindo passagem para o tempo passar. Mas, além do pó, existe uma eternidade para se viver. Onde você vai passá-la? Responda que eu quero saber. Nem cantei, né? Só recitei. Se vocês quiserem que eu cante, deixa para outro dia. Queridos, Cristo é a razão da nossa esperança. 1 Pedro, Elô, por favor, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz, antes, santificai a Cristo como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir, o quê? A razão da vossa esperança. A razão da esperança que há em vocês, que há em mim, que há em nós. Amados, se uma pessoa lhe perguntar o porquê você decidiu ser crente, de verdade, responda para mim. Você tem condições de responder isso para essa pessoa? Responder de uma forma bem clara o que foi que aconteceu com você? Ou você vai ficar, sabe, a galera, ela, se reúne, então, se reúne e tem alguns jovens então, eles se reúnem, então a gente vai lá e sabe como é que é? A gente está junto, e a gente estamos junto. Você sabe responder mesmo? O que te faz estar aqui? Você sabe responder qual a razão da sua esperança? Eu estou aqui porque minha mãe me chamou, porque meu pai me chamou, é porque eu não tenho o que fazer, eu gosto de domingo de manhã, ouvir uma pré-eleição, tal, como se isso fosse uma partida de futebol, ouvir uma pré-eleição do técnico. Não é isso mesmo, Mateus, que faz uma pré-eleição, né? Antes da partida. Vocês são bons, vocês são craques, é isso aí, ó. Vamos jogar, vamos para cima. É isso aí, pessoal. E todo mundo. Se alguém lhe perguntar hoje,
Qual é a razão de você ter mudado de vida? O que você responde? É isso que eu quero saber. É isso que eu estou lhe perguntando. O que será a resposta, a sua resposta? Aliás, é uma lição de casa. Eu, como um dos ministros dessa casa, eu não falei isso nada com o pastor, mas eu acho que ele não vai brigar não, se eu falar isso agora. Como uma lição de casa, e de repente até, se nós pudéssemos fazer algumas perguntas posterior a esse dia, daqui para frente, você me responder, se você tem na ponta da língua o plano de salvação para apresentar para alguém. Eu não fiz o rema ainda. Não se trata de rema aqui não, meu irmão. Se trata de vida, de conduta. Por que você está aqui? Óbvio que o rema vai te dar mais parâmetro, mas saber o que está fazendo aqui se faz necessário. Eu não estou aqui simplesmente porque foi uma osmose que me pegou, então aquele povo ia andando e eu entrei na fila e cheguei, sentei e aqui estou. Oh, pelo amor de Deus, o que eu e você está fazendo aqui? É isso que Pedro orientou aos irmãos quando escreveu essa epístola. O plano da salvação precisa ser dito por nós, por cada um de nós, queridos. O que nos levou a tomar a decisão que tomamos, o que nos levou a caminhar totalmente fora daquele contexto que vínhamos caminhando, o que nos levou a abandonar as feitiçarias desse mundo, o que nos levou a abandonar os adultérios, o que nos levou a abandonar a bebedice, o que nos levou a abandonar o engano, a mentira, o roubo, o que nos levou a andar na contramão do mundo, o que nos levou a tomar essa decisão. Isso precisa estar muito, mas muito massificado na sua cabeça. Mas não é aquela pergunta e uma resposta decorada como, uma decoreba. Se você for perguntar para qualquer um de seita, que faz parte de seita, como os testemunhas, como muitas seitas, evangélicas ou não, você vai perguntar para eles, eles vão ter aquelas respostas decoradas. É por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. E você, que resposta vai dar às pessoas? Paulo, quando foi conduzido a Areópago, irmãos, ele viu ali as pessoas entregues a um debate que não tinha fim, duas vertentes filosóficas debatendo, uma chamada epicureus, outra chamada estoicos, eles se debatendo. Todos os dias havia um debate. Hoje o debate é com o professor de epicurismo fulano de tal, amanhã será o debate com o professor de estoicismo chamado Beltrano de tal, e ali ficava aquelas conversas infindáveis, quando de repente Paulo chega ali e coloca a todos a razão da sua esperança. Mas se hoje nós formos abordados por pessoas, o que nós vamos falar para elas? Vamos sentar e falar para elas de dorama. Eu gosto do dorama tal. Eu gosto do dorama tal. Eu sou tão assim apaixonado por dorama. Ou vamos falar de série. Blacklist, já assistiu Blacklist? Já assistiu aquela outra, Breaking Bad? Já assistiu aquela outra? Só falar de série. Cadê Jesus aí? Você veio hoje? Está aí mesmo? Então se manifeste que você está aqui. Ou vamos falar de novela mexicana, Maria do Bairro? Ou vamos falar de Corinthians? O Corinthians, mano, o Corinthians comprou fulano, o Corinthians comprou ciclano, o Flamengo comprou Beltrano. Irmão, pelo amor de Deus. Com esses discursos evasivos que não levam ninguém ao céu. Por quê? Porque nós estamos semelhante a Ló. Pastor, aí não, o senhor pegou doído. Sim, irmão, estamos sentados à porta da cidade discutindo coisas que não tem nada a ver. Ló, ele só saiu de onde saiu porque os anjos tiraram ele de lá. Vem aqui, Ló.
Rapaz, sai desse bolo aí. Eu tenho um plano para falar para você aqui, algo que Deus nos mandou a dizer para você. Você precisa escapar, você e sua família e seus genros. Escapa, porque vai acontecer uma tragédia aqui. Não, Ló estava onde? Sentado à porta da cidade, falando, sabe, discutindo sobre política, sobre religião, sobre futebol, e algumas pessoas até colocam uma frase, eu não discuto religião, eu não discuto futebol, eu não discuto política. É tudo que as pessoas não querem, que você discuta nada com elas, e elas vá vivendo a vida dissolutamente. Como se não houvesse amanhã, como se não houvesse confronto, como se não houvesse uns tapas na cara que as pessoas precisam de repente receber. Pastor, que violência é essa? Tapa na cara não é no sentido literal, mas um chacoalhão elas precisam ter. Eu tenho que tomar cuidado até com as minhas expressões. Outro dia um garoto aqui falou que o pastor disse que tem vagabundo aqui. É que eu fiz uma expressão e falei a palavra vagabundo. E ele entende tudo no sentido literal. Né? Eu amo o Pedrinho. Pedrinho é uma benção. Mas eu não estava chamando ninguém de vagabundo. Eu só fiz uma expressão. A gente precisa tomar até, né? Então, irmãos, caminhar em novidade de vida é necessário. É necessário. Caminhar em novidade de vida. E o que é caminhar em novidade de vida, pastor? Era a forma que Paulo caminhava. Uma novidade de vida, irmãos. Que ele, quando chegou àquela localidade, ele pegou, sabe o quê? Um ponto de contato. O que é um ponto de contato? Pegou algo para começar a dissertar, a falar sobre Jesus. Você sabia que hoje, nós podemos falar de Jesus em qualquer conversa que nós estivermos falando? Qualquer que seja a conversa. Da política à religião, da religião à família, da família a negócios. Qualquer assunto você consegue inserir Jesus nele. Até aqueles assuntos mais evasivos. Vai chover hoje, né? Vai chover. Até esses assuntos, tá caro essas coisas, né? Ao invés de você falar, faz o L, você poderia falar, faz o J. Não é? Mas a gente, irmão, senta-se como se não houvesse, sabe, o que dizer para essas pessoas. E, de fato, para alguns não há o que dizer mesmo. São mais vazios do que lata vazia. Então, novidade de vida é uma expressão que bem diz, e significa, entre outras coisas, viver uma transformação de vida. E o glorioso dessa transformação é que ela não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É algo que está em constante ebulição, irmãos. Tem pessoas que têm uma afinidade tão grande, tão gigantesca com Jesus, que ela não consegue ficar sem falar dele por muito tempo. Às vezes, quando ela fala, eu não vou falar nada, as pessoas percebem. Você é diferente, né? E começa ali uma conversa. Sabe por quê? Porque é algo que está em ebulição dentro dela. A novidade de vida é isso, não é algo que você coloca uma roupa para se passar por cara de piedoso, por pessoa piedosa, não. A novidade de vida, ela vem de dentro para fora, e não o contrário. Amém, queridos? A novidade de vida é ter a sua vida guiada por Deus. Ter e manter a um duro preço, não é a qualquer preço. Note o que eu estou dizendo. A um duro preço se manter fiel aos seus preceitos, ao relacionamento diário e profundo com Cristo. Novidade de vida é viver como bem Pedro relata, lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que a gente leu há pouco. Falar a esperança da sua, a razão da sua esperança.
que é quem é em Cristo. Novidade de vida é uma jornada contínua. Não se trata de um momento isolado, só aos domingos ou às quintas-feiras. Não, novidade de vida não é isso. Novidade de vida é todo o tempo, é um processo diário, é um crescimento espiritual. E por essa razão é que nós precisamos estar pronto para dar respostas. Pronto para dar respostas. Pronto para dar respostas às pessoas. As pessoas estão, irmãos, atônitas, querendo respostas, e eu não as tenho. Como assim? Dá resposta. Achar um ponto de contato. Qual foi o ponto de contato que Paulo achou? Um altar escrito ao Deus desconhecido. E ele pega aquele altar ao Deus desconhecido e começa a falar de algo totalmente inovador àquelas pessoas. Ele não veio sentar ali para ouvir o que os epicureus tinham a dizer, para o que os estoicos tinham a dizer. Não, ele veio com algo diferente. Está vendo, irmãos? É isso que a palavra de Deus fala, te orienta, inclusive no Salmo 1, que eu e você não se assente em roda de escarnecedores. Eu não posso me assentar nessa roda e ali ficar contando piadas. É algo lastimável quando um crente vê o pessoal contando piada ali na empresa e ele também, deixa eu participar também, eu tenho uma piada de pastor. Ainda vai contar piada de pastor, rapaz? É lamentável, meus irmãos, lamentável o andar que a carruagem está tomando. Estamos sendo sacudidos na manhã de hoje aqui. Eu vou trazer o pastor Felipe e o Douglas, eles são bons para dissertar sobre isso. E você, fala o quê? Será que a pessoa tem tempo de esperar o pastor Felipe e o Douglas chegar até lá? Você está fazendo o quê ali, que já não falou? Não, eu vou fazer uma conexão aí com a Michela, vou passar o seu contato para ela e o contato dela para você, e os dois se viram, embaraçam aí, e saem no tapa, e eu apresentei, eu só fiz as apresentações. Tá, e você? Vou ficar bem olhando para você agora, para te constranger mesmo. Tá bom essa cara? Irmão, a gente está transferindo as coisas. As pessoas aprenderam. Quem é de computador sabe essa linguagem que eu vou falar aqui. A gente dá um Ctrl+C e um Ctrl. O V? Quando não, dá um Ctrl+T. O que é o Ctrl+T? Copia o texto inteiro. Dá um Ctrl+C. Cola. E um Ctrl+V. Se vira com essa manga aí, Renan. Já pregou o evangelho. Quando não, fica aqueles infindáveis bom dia. Eu tenho um amigo meu aqui, que eu nem respondo mais os bom dia deles. 500 bom dia. E não é ele que escreve. Ele busca um texto na internet, Ctrl+C, Ctrl+V e joga lá. Ainda se fosse ele, bom dia, porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus e tal. Estava ótimo. Foi a inspiração dele. Não. Aí está escrito, a internet, inclusive o WhatsApp até entrega o cara. Mensagem encaminhada. Não foi dele. Não foi dele. Não foi da cabeça dele, ele encaminhou. Sabe, irmão, a gente está assim. Vivendo a vida assim. Empurrando. É como se um carro enguiçado estivesse 15 caras empurrando, mas um deles só está com a mão assim, ó. Está empurrando nada. Estamos vivendo assim, meus queridos. Está difícil de ouvir isso aí, né? Paulo, pelo contrário, ele não perdia a oportunidade. Ele verdadeiramente estava pronto. E sabe que Deus, ele me ouve quando eu oro, e eu vou fazer uma oração forte hoje. Ó, que pretensioso.
para que você tenha uns encontros, sabe? Daqueles que te botam na parede e as pessoas até, de repente, escarneçam de você. Para que você tome jeito, estude a palavra e passe a responder a essas pessoas. Porque de outro jeito não tem como você respondê-las, irmãos. Sabe por quê? Porque se deixa muito para nós, para os pastores, para a liderança, para a minha igreja. Fala você, meu irmão. Mas e se ela não quiser ir para a minha igreja? Não tem problema. Isso não está atrelado a ir para a sua igreja. Isso está atrelado a conhecer Cristo. Amém? Então, a vida de Paulo tinha sentido de ser, com a minha e a sua precisa ter. Não era uma vida monótona, sem nenhuma aspiração. E o glorioso de tudo isso, que ele tinha poucas aspirações e totalmente diferente das nossas. Sabe por quê? Porque hoje a gente, até ir para em culto, a gente vai para receber a chave, receba o carro novo, receba a casa nova, receba, quase que eu não ouço, receba a vida eterna, receba o arrependimento em Cristo, receba a vida nova, não vejo quase falar sobre isso. Então, as aspirações de Paulo é totalmente diferente das aspirações que se prega hoje. Hoje não se prega pecado, como eu falei para você. O cara pega um banquinho, que nem o Luan está ali sentado, bota um banquinho, parece um animador de auditório. Você é o melhor de Deus. Você é a flor que desabrochou no jardim de Deus. Ah, irmão, fala sério, uns pregador de meia pataca. Não fala nada com nada, e eu não sei como tem tanta gente que gosta disso. Mas é verdade, eles gostam mesmo, fazer o quê? Animadores de auditório, vamos lá, ele tem uma palavra forte, porque a palavra de Deus, esse próprio Paulo falou, que nos últimos dias eles buscarão para si doutores, para ouvir o que eles quiserem bem entenderem, não aquilo que eles precisam ouvir. Sabe, queridos? E uma pergunta que não quer calar. Se pedirem a razão da sua fé, o que você vai dizer? Como a minha chefe um dia me perguntou qual era o meu signo, sabia? Eu sou de Leão, da tribo de Judá. Ainda se fosse isso, estava bom. Mas não fala, irmãos. Então, o anseio por conhecer a Deus dessa geração é muito grande, queridos. Assim como as pessoas do Areópago, eles tinham anseio. Eles até destinou um espaço ao Deus desconhecido. Hoje as pessoas praticam o que elas praticam, sabe o que é? Um anseio. O anseio, a busca desenfreada do que é e do que não é Deus. Então, assim como os frequentadores do Areópago, quando Paulo, no versículo 27, eles estavam buscando Deus, como tateando para achá-lo, chega ali alguém que esclarece de fato quem era Deus para eles. E Deus, irmãos, é tão maravilhoso que Ele não leva em conta esse tempo de ignorância, mas chama a mim e a você para instruir essas pessoas. Sabe por que hoje a gente às vezes até se depara com uma montanha enorme, gigantesca de pessoas incrédulas e às vezes idólatras? Sabe que essa idolatria literalmente é procura de Deus? Procura de Deus. Não, pastor, como assim? Aquele monte de santo onde ela se ajoelha, tem pessoas que chegam a ter um altarzinho em casa, com uma velinha, liga lá, risca o fósforo ou o isqueiro e coloca uma velinha para o santo, um pouquinho de água, como se ele fosse beber água. Se fosse assim, como eu, bebendo água, estava bom. Sabe, queridos? Sabe, isso é tudo anseio por Deus. As pessoas fazerem o que elas fazem, caminhar daqui. Vocês que são do Rio de Janeiro, vocês sabem qual que é a distância daqui, mais ou menos, em Aparecida? 300 e poucos quilômetros? 200?
250? Daqui de onde nós estamos, 250 quilômetros, irmãos, arrastando uma cruz. Por quê? Porque na cabeça delas ela tem um desejo de conhecer o divino. Quando eu era criança, minha mãe fez uma promessa que o joelho dela ficou em carne viva. Assim que ela desceu na excursão que foi até Aparecida, assim que ela desceu, isso nos anos 70, assim que ela desceu do ônibus, ela se ajoelhou e caminhou do estacionamento até dentro da basílica, de joelho. Isso tudo era a vontade de saber quem é Deus. E faz com que elas beijem pedras, passe a mão, tome água, acendam velas, até mesmo façam despacho nas encruzilhadas. Tudo isso é tentando achar Deus, tentando buscar Deus. As pessoas fazem peripécias. E isso tudo a palavra de Deus nos orienta, que eu e você não deve fazer. Como, por exemplo, 1 João capítulo 5, 21, filhinhos, guardai-vos os ídolos. Como que a pessoa vai saber que ela se deve guardar dos ídolos se não tem quem ensine para elas? Até mesmo que a palavra fala, como crerão se não há quem pregue? Precisamos urgentemente cair, irmãos, a nossa ficha com relação a isso. Sabe o que? A grande verdade é que nós pensamos que temos que pregar na praça, bater palma nas casas das pessoas. Ei, me atende aí. Não, não. Você está cercado de um tão grande nuvem de testemunha que só precisa ouvir o que Deus fez na sua vida. Apenas isso. O resto não é com você. É o Espírito de Deus que vai transformar essa palavra que elas estão ouvindo. E nós vamos ficar, sabe, irmãos, presos. Que nem um hino nacional brasileiro, deitado eternamente ao som do mar, à luz do céu profundo. Levanta, é bom você se levantar, é bom você tomar um pouco de água, é bom você se aprumar, e é bom você pensar que você precisa ser resposta para pessoas. Tem pessoas ao meu, ao seu, ao nosso redor, cambaleando, morrendo, sem resposta, e você tem resposta, eu tenho resposta, nós temos respostas, mas não estamos dando. E quando ainda damos as respostas, damos uma resposta enviesada, sem devida precisão. Porque muitos de nós nem conhecem direito o caráter de Deus. Ei, pastor, aí não. É verdade, você não conhece. Muitos de nós ainda cremos num Deus que pesa a mão, num Deus que mata, num Deus que bota enfermidade, um Deus que você ora, olha, você vai para o leito. Eu vejo líderes falando isso, irmãos, que dirá a membresia de uma igreja. Ainda bota Deus. Oh, Deus falou comigo, e bota o dedinho de riste assim ainda, que muitos vão para o leito. Muitos vão entrar na prova. E fica falando balela, porque nem ele mesmo conhece a Deus. Como é que o seu público vai conhecer? Mas nós temos preocupação que você conheça a Deus, o caráter de Deus. E por falar nisso, o que significa caráter, pastor? Firmeza de vontade, constância, estabilidade, relativas à maneira em que se deve agir e reagir. Feitio moral, índole, cunho, impressão traçada, conjunto de qualidades que distingue uma pessoa de um povo.
Conhecendo o caráter, você também conhece os atributos. O que é atributo? Propriedade intrínseca ao sujeito, pela qual ele pode ser distinguido e identificado. Se eu sei que Deus não pesa a mão, por que eu vou falar que ele pesa? Eu não conheço o caráter de Deus se eu estiver falando assim. E o que é próprio de um ser, qualidade atribuída, marca, personalidade. Todos esses 2 parágrafos que eu acabei de falar para você, eu dei um Ctrl+C e um Ctrl+V da apostila do Rema. Caráter de Deus. Tá vendo? Então, irmãos, é pelo conhecimento do caráter e dos atributos de Deus que podemos ter segurança daquilo que podemos esperar dele. Sabe, é uma boa situação para você falar o que Deus é para as pessoas. É uma boa situação para você falar que a vontade dele para aquela pessoa, como foi para a sua vida, é de ser conhecido. Deus está aí, irmãos, a ser conhecido pelas pessoas. Ele não está escondido, não. Ele está aí. A vontade dele é ser conhecido do seu amigo, da sua amiga, do seu patrão, do seu funcionário. A vontade dele é ser conhecido do seu vizinho. A vontade dele é ser conhecido da sua família. A vontade dele é ser conhecido do público com qual você dialoga. Nós dialogamos pelo menos, por baixo, pelo menos com 10 pessoas todos os dias. A palavra também nos incentiva a conhecê-lo. Oséias capítulo 6, versículo 3. Prosseguir em conhecer a Deus. Conhecimento de Deus nos liberta em todos os sentidos. A vida eterna consiste em conhecer a Deus. Viver a vida embaixo de uma graça salvadora. Você precisa ensinar isso às pessoas. Deus é a nossa fonte de vida e sustento. Você precisa afirmar isso. Rejeitar os enganos das tradições que aprisionam tantas pessoas. Ficar parecido com seu pai. As pessoas verificarem em você algo diferente. Sabe? E tomar posse de tudo aquilo que ele nos deu. Somos filhos dele e acabou, queridos. Definitivamente Deus não é o que os homens pensam. Não é mesmo. As pessoas desse mundo não têm noção de quem Deus é. Mas eu e você conhecemos Ele. Fomos chamados para falar dEle, para ensinar, para esclarecer, para mostrar quem Ele é para as pessoas. E Deus é quem? Com isso eu já chamo o Ministério de Música para vir aqui, já me ajudar. Já estou encerrando. E Deus é quem? Deus é santo. E o que Deus é? Justo. E o que é mais? Amor. Tem mais alguma coisa que Deus é? Misericórdia. E o que mais, pastor? Ele é verdade. E o que mais? Fiel em todo o tempo. Ele é o quê? A verdade e a vida. Ele é luz. E ele é o quê? Galardoador. Talvez você não saiba que palavra é essa. Ele é aquele que premia quem o busca. Quem Deus é para você? Quem Deus é? Quem Deus é? É uma resposta que precisamos falar para as pessoas. Não como os epicureus e os estoicos. Aquelas duas vertentes filosóficas que Paulo viu ali. Uns defendiam que a virtude era um bem supremo e que a felicidade vinha da autodisciplina. Igual as pessoas hoje. Os estoicos era aquela pessoa que tem autocontrole.
resiliência, aceitação do seu destino. Aquelas pessoas que abusam e usam de livros de autoajuda. Deus não é autoajuda, Deus é a ajuda do alto. Não é a força do seu braço, meu amigo, não é a força do meu braço, é Deus, é Ele. Ou a gente pode ficar que nem os epicureus, aceitar os prazeres e o objetivo da vida, valorizar uma vida simples, de repente sem excessos, buscando uma tranquilidade. Não, eu não preciso aceitar Jesus, eu não faço mal para ninguém, como as pessoas muito pensam. Eu não faço mal para ninguém. Recentemente eu ouvi Michela falando aqui, não tem como. Nós somos essas duas classes de pessoa. Umas que faz parte do reino de Deus e as que não faz parte do reino de Deus. Simples assim. Ah, não, mas eu não quero me envolver. Não tem como você não se envolver. Ou você faz parte do reino, ou você não faz parte do reino. Mas pastor, como que eu posso fazer parte do reino? Recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aproveitando essa deixa, na manhã de hoje, eu quero fazer um convite a você que me ouviu, que busca, pelo menos nessa fase da sua vida, tem raciocinado bastante sobre isso. O que é Deus? Quem é Deus? Eu posso achar Deus? Eu preciso mudar de vida? Tantas perguntas, mas sem respostas aparentes. Eu quero franquear a você a possibilidade de saber quem é Deus. Como? De que forma? De que jeito? Entregando a sua vida a Jesus. Mas eu posso fazer isso? Pode. Dando um sinal com a sua mão de que você quer Jesus. E eu, juntamente com essa igreja que está aqui, com os ouvintes, os irmãos que já fazem parte da igreja, vamos orar por você.